Olá, eu sou Fabiano Góes, eu sou psicanalista e sou psicoterapeuta. E eu também sou especializado em relacionamentos. E agora, juntamente com a minha equipe, nós estamos realizando esse trabalho que visa ensinar para as mulheres sobre a mente masculina. Você, mulher, você acredita que você conhece a mente masculina? Para o homem, há o interesse de enganar a mulher sobre o que se passa na cabeça dele. E hoje, todas essas mentiras e essas ilusões serão desmoronadas. Por que conhecer a mente masculina? Por uma razão muito simples: conhecimento é poder. Na medida em que uma mulher sabe o que se passa na cabeça de um homem, ela pode seduzi-lo, ela pode comandá-lo. Então é por isso que eu vou compartilhar com vocês os segredos da cabeça masculina. Vamos lá? Eu vou começar dizendo para vocês quais são os 3 principais erros cometidos por uma mulher no momento de uma aproximação amorosa. Fique bastante atenta, porque o conhecimento sobre estes erros é crucial. Então, depois que eles forem revelados para você, tente não cometê-los mais. E os 3 principais erros são os seguintes. O primeiro, apostar no tempo. Gente, não se deve apostar no tempo. Um relacionamento, ele não melhora com o tempo. Aliás, a tendência do tempo é deteriorar todas as coisas. Um relacionamento é construído e definido nos 3 primeiros meses. O que eu quero dizer para você? Nos 3 primeiros meses, veja bem, nos 3 primeiros meses, o cara deve estar ou não apaixonado por você. Se ele não estiver apaixonado por você nos 3 primeiros meses, os meses seguintes serão muito mais complicados para conquistá-lo. Então lembre-se disso, um relacionamento se define nos 3 primeiros meses. Quando alguém vai construir um prédio, os fundamentos eles têm que ser colocados antes. As pilastras que vão sustentar um prédio são colocados antes do prédio ser erguido. Então, aquelas coisas que vão fazer com que aquele cara se apaixone por você, e às vezes até com que aquela mulher se apaixone por você, porque vale para o homem também, eu estou falando de um modo geral para os relacionamentos, vão ser colocadas nos 3 primeiros meses. Então, não aposte no tempo, porque o que eu tenho visto são mulheres e homens apostando que na medida em que o tempo passar, o cara que não está apaixonado, ou a mulher que não está apaixonada, começará a gostar dele ou dela, que vai aprender a amar, que vai se acomodar ao relacionamento. Isso não vai acontecer. O tempo, como eu já lhes disse, desgasta e não constrói. Este é o primeiro veneno, a primeira aposta incorreta que é feita pelas mulheres e às vezes também pelos homens na construção de um relacionamento amoroso. Aprenda isso. A segunda coisa, esta também é terrível, apostar na conversa. Veja bem, uma conversa, ela não melhora um relacionamento, ela apenas desgasta. Para que as pessoas cheguem a uma conclusão conversando, elas precisam se respeitar mutuamente. Se você está buscando conversar com o seu parceiro ou com a sua parceira, isso significa que ele não lhe respeita suficientemente bem. Se você está procurando conversar, significa que o relacionamento está desfavorável para você. E pior ainda, quanto mais você conversa, mais a sua palavra perde eficiência. Aquele que conversa demais retira o poder da sua palavra. Então, conversar não é a saída ou o meio para se solidificar um relacionamento. As pessoas têm conversado, têm falado, quanto mais elas falam,
mais desgastam, quanto mais elas falam, mais o outro a desrespeita, quanto mais elas falam, menos o outro sente medo daquilo que ela diz, menos se sente inseguro, menos se sente provocado com as coisas que ela comenta. Então, qual é o segredo? Não é apostar na fala, não é apostar na conversa, é apostar nas atitudes. Um homem se impressiona com aquela mulher que tem atitudes. Quanto mais ele não souber o que se passa na sua cabeça, mais inseguro ele ficará. E é isso que deixa um homem enlouquecido. Ele precisa ficar inseguro, ele precisa não saber o que você está pensando. Porque se ele lhe achar previsível, ele não vai conseguir ficar apaixonada. Se ele achar que ele domina a situação, que ele pode prever, monitorar todo o seu comportamento, não haverá como ele ficar apaixonado. Aliás, eu acho que esta é uma regra geral, também válida para homens e para mulheres. O homem que quer deixar uma mulher apaixonada, ele também precisa ser um mistério para ela. Ele também precisa, de alguma forma, ser um perigo para ela. Se ela sentir que sabe o que se passa na cabeça dele, veja bem, eu não estou nem dizendo que a pessoa precisa saber o que se passa na cabeça da outra. Ela precisa apenas imaginar que sabe. Se ela imagina que sabe, ela já sente que a outra é menor do que ela. Se ela sentir que a outra é menor do que ela, essa outra pessoa será menos interessante. Vocês estão compreendendo? Então, uma pessoa nunca pode apostar na conversa, ela tem que apostar nas atitudes. Aquele, por exemplo, que ameaça, mas não cumpre, é muito comum entre os casais. Ah, eu não suporto mais isso. Qualquer dia tu vai chegar em casa, eu não estarei mais aqui. Se eu digo para outra pessoa que ele vai chegar em casa e eu não estarei mais lá, ele tem que chegar e não me encontrar. Porque se ele me encontrar, ele vai entender que minha palavra não serve para absolutamente nada. Aquelas pessoas que ameaçam, mas não cumprem, lembrem-se disso, desvalorizam a sua própria palavra. A nossa palavra, ela tem que ser carregada de poder. Então, concentre-se nas atitudes e não na conversa. Nós podemos esmiuçar e detalhar um pouco mais isso daí. Posso, no outro vídeo, mostrar para vocês como é que vocês poderão investir mais nas atitudes do que nas palavras, né? O que não se deve dizer, mas lembre-se, não fale, apenas faça. Em vez de falar, realize. Não ameace, cumpra. Se você ameaçar, você terá que cumprir. Então, evite ameaçar. O terceiro grande erro. Este é um erro próprio das mulheres, que é apostar no sexo. Toda mulher sabe que os homens gostam de sexo. Isso não é segredo. E aquelas que não souberem, eu estou revelando aqui. Os homens gostam de sexo. Mas veja bem, vocês sabem disso, que os homens gostam de sexo. A grande maioria faz o que em posse deste conhecimento? Resolve apostar no sexo como forma de desenvolvimento de uma relação amorosa. Isso nunca dará certo. Uma relação que comece erotizada, ela vai permanecer apenas em nível erótico. Se você quer que a sua relação se torne uma relação amorosa, ela não deve começar na cama. A relação que começa na cama não transcende os limites da cama. A relação, o homem, para ir como a mulher para a cama, ele já deve estar interessado nela. A cama não deve ser o local onde você acredita que vai fazer o homem ficar interessado. Porque, veja bem, raciocine comigo. Se você acredita que, através do sexo, ele vai se conquistar, vai se apaixonar, e se você já entrega isso para ele de antemão, o que você poderá dar depois? O que você terá para oferecer em seguida? Me diga o quê? Então, não é bem assim que funciona. Você não pode apostar no sexo como
um mecanismo para desenvolver uma relação amorosa. E este é um erro que eu tenho visto que as mulheres cometem muito frequentemente. Gente, nós estamos em um tempo liberalizado. Todo mundo faz sexo e hoje em dia há certo profissionalismo sexual, né? As pessoas fazem sexo e fazem bem. Então, não adianta tentar melhorar neste terreno, nós temos que melhorar em outro terreno. O homem ele já deve ir enlouquecido para a cama com a mulher. Ela não deve tentar enlouquecê-lo lá. Quando ele chegar lá, ele já deve estar bastante interessado nela. Então, as 3 primeiras dicas que eu darei aqui neste vídeo são estas. Não aposte no tempo. Lembre-se, os 3 primeiros meses são cruciais para que você estabeleça as bases do relacionamento. Não aposte na conversa. Haja, tenha atitudes, impressione com o que você faz e não aposte no sexo. Este é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo de uma série de comunicações e diálogos que nós teremos sobre a mente masculina. Eu espero que vocês reflitam sobre o material que nós estamos disponibilizando agora. Em pouco tempo, nós vamos postar mais um vídeo e eu garanto, na medida em que vocês conhecerem os segredos da mente masculina, vocês terão um poder incrível que vai fazer o seguinte, com que vocês não rastejem mais, com que vocês consigam atrair os homens que interessam a vocês e consigam mantê-lo envolvido. E mais, se uma relação acabar, vocês conseguirão acabar com dignidade. Um grande abraço.